This call is now being recorded. Pode começar, irmão. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje o dia foi bem tribulado, passei o dia bem angustiado, mas agradecido, né? Quando nós estamos sendo angustiados, passando por isso, é porque é sinal que Deus está usando nós de alguma forma. Em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Pai, eu peço que o Senhor continua honrando, né, essa live, honrando a vida do pastor Lucas. O Senhor continua usando ele para discernir os versículos, né, as palavras de Deus, para nos ensinar cada vez mais, porque nunca é muito, né? Sempre que nós aprendemos, quando vem da parte do Senhor, é maravilhoso, porque Ele usa os dons, né? Cada um com seu dom para discernimento das palavras do Evangelho, para nos ensinar no dia a dia. Que o Senhor continua honrando o pastor Lucas, em nome de Jesus, amém? Glória Amém. a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado pela oração, irmão. Então vamos aqui continuar no evento 40, né? Então nós tínhamos visto aquelas bodas de Caná, né? Agora vamos continuar aqui, que Jesus, ele viaja para Cafarnaum, tá? Yeshua e sua família e seus discípulos viajam para Cafarnaum. Esse pedacinho é bem curto, né? Cafarnaum, e ficam ali não muitos dias. Estamos no 5º dia do primeiro mês do ano 4027, depois da criação. É uma quarta-feira, 2 de abril do ano 27 da nossa era. Ele está na 7ª semana, dia 46, e essa referência está em João 2:12. Depois disso, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos desceram a Cafarnaum e ficaram ali não muitos dias. Aí tem uma nota aqui para explicar, né? É um Shabat, é um sábado em Cafarnaum, né? Conclui-se a 7ª semana do ministério do Messias. Shabat, 8º dia do primeiro mês, 4027, sábado, 5 de abril, né? Do ano 27. Então aí já passaram 2, 3 dias, né? 2 de abril até 5 de abril. Yeshua e sua família passam o fim de semana descansando à beira-mar. Essas coisas são interessantes, né, para mostrar também que Jesus se cansava e tinha direito ao descanso, né, assim como nós, né. Jesus não era um super-homem, né, ele também sentia as fadigas da vida. Semana 7, dia 49, né. Yeshua e seus discípulos viajam para Jerusalém, né, que é Jerusalém. Aqui tem umas... deixa eu ver... algumas anotações que eu já li na aula passada, né? Os servidores estão literalmente seguindo as instruções. Eu já li aquele protocolo de purificação. Yeshua e sua companhia não ficaram ali. Bom, então esse comentário é referente agora. Yeshua e sua companhia não ficaram ali muitos dias, porque eles precisavam partir para subir para Jerusalém para a Páscoa, tá? Eles teriam partido na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, para chegar a tempo de se preparar para a festa, que deveria começar no Shabat seguinte, né? Então faziam, ele foi para um sábado, né? E no outro sábado já era a Páscoa, né? Então passou-se uma semana, todo mundo está aí, chegou, não cancelei ninguém, glória a Deus. Gerciane, pastor João, sejam bem-vindos. Paz, Senhor Jesus. Bom, então, ele foi para Cafarnaum, pregou lá, e depois de uma semana ele tinha que ir para Jerusalém, porque ia começar a Páscoa, certo? Eles teriam partido para a cidade do lago de Cafarnaum, no início do 4º dia, na quarta-feira. Ficaram até o Shabat e partiram para Jerusalém, no início da semana, no primeiro dia da semana, domingo, para ter tempo suficiente para a viagem, tá? Aí eles, vai ter a festa dos pães asmos, né, depois da Páscoa, e aí, no dia do primeiro mês, 4027, domingo, 6 de abril do ano 27, 8ª semana, dia 50, João 2:13. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Yeshua foi até Jerusalém. Então, aqui tem um comentário também que diz assim, ó. Os tradutores da Almeida Revista 1911 traduziram esse versículo, estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Em primeiro lugar, eles não escreveram Páscoa em maiúsculo, certo? Como convém ao nome próprio a uma festa de Deus, né?
Em segundo lugar, o texto refere-se à festa como Páscoa dos judeus, indicando que a tradução grega do Evangelho de João vê o registro da perspectiva de um estrangeiro e não de um israelita nativo. Além de ilustrar o ponto de vista de um estrangeiro, os tradutores optaram por substituir a palavra Shabat pela expressão sábado, dia de repouso, escrito com letras minúsculas, e ainda assim colocaram em maiúsculo o título Satanás, de acordo com sua predisposição teológica. Na Rainha Valéria hebraica, tentamos restaurar a perspectiva original, uma vez que o leitor é considerado um israelita por nascimento, ou enxertado, não um pagão gentil alienado da aliança sem Deus, sem esperança. Aqui é um puxão de orelha, né, do Michael Rood, em cima dessa tradução para o grego, tá, que foi feita. Então, nessa Páscoa, Jesus vai fazer aquela tão comentada chicotada, né? E Jesus faz um chicote. Pessá até o Shavuot, 4027, na primavera do ano 27, Yeshua chega em Jerusalém para Pessá. Remove o fermento do monte do templo e faz a primeira referência ao sinal de Jonas. Tá? 13º dia do primeiro mês, 4027, quinta-feira, 10 de abril do ano 27 da nossa era. 8ª semana do ministério, dia 54, já estou com 54 dias de ministério, e essa passagem está em João 2, de 14 a 22. E quando Yeshua chegou, encontrou aqueles que estavam vendendo bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados ali no monte do templo. E fazendo um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, inclusive as ovelhas e os bois. Ele espalhou as moedas dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Então seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. E os líderes fariseus responderam e disseram: que sinal divino nos dá, visto que faz isso contra a nossa autoridade? Né? Yeshua respondeu e disse: destruir esse templo em 3 dias o levantarei. Então aqui tem vários comentários, irmãos, porque é o seguinte, esse sinal, né, que Jesus vai falar, ele vai falar do sinal do profeta Jonas, também como um sinal para os rabinos lá, os judeus, né, os fariseus. Então os tradutores não, esse aí já li, né, mercado autorizado para a venda de animais para sacrifício estava localizado ao longo do muro de contenção do templo, no lado oeste, abaixo do próprio monte do templo. O sinédrio, controlado pelos fariseus, havia dado aos mercadores permissão para vender suas mercadorias no monte do templo, embora não realmente dentro do pátio do templo, garantindo assim uma audiência cativa e, sem dúvida, os preços exorbitantes que alguém esperaria de uma excelente localização. Aqueles que autorizaram a promoção dos mercadores, sem dúvida, receberam um suborno monetário considerável. Tá? Então, tinha um lugar mais fora, né, longe, para vender essas coisas, e aí colocaram ali na portinha, lá, bem na frente, e aí por conta de suborno, né? Essa parte que fala assim, o zelo da tua casa me devorará, está escrita no Salmo 69, verso 9, tá? Bom, destruir esse templo em 3 dias levantarei. Vamos ver o comentário aqui embaixo. Essa é a primeira referência que Yeshua faz ao que se tornaria a profecia mais repetida, aqui faltou uma palavra, a profecia mais repetida, peraí, tem gente chegando, a profecia mais repetida nos evangelhos, e o único sinal de sua autenticidade como profeta e o Messias, o sinal de Jonas, que está em Mateus 12:40, e vai ser visto no evento 81, em Mateus 16:4, no evento 114, Mateus 26:61, no evento 184, Mateus 27:40, no evento 212, Mateus 27:63, evento 224, Marcos 8:31, evento 118, e assim por diante. São vários eventos que vai confirmar essa profecia do profeta Jonas, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui. Logo disseram os líderes fariseus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu o levantarás em 3 dias, mas ele falava profeticamente do templo do seu corpo,
Portanto, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que havia dito, e eles creram na palavra de Yeshua. Opa, glória a Deus. Bom, Geraldo. Ok, irmãos? Aqui é o seguinte, deixa eu ler mais um comentário e vou explicar uma outra coisa aqui também. A reconstrução do templo sob Herodes começou no ano 19, agora é a semana da Páscoa, 27 da Era Comum, que corresponde ao 46º ano da reconstrução do templo. Este é a primeira Páscoa do ministério de Yeshua, e o 54º dia após o seu batismo. Deixa eu ver aqui, 146, não. Deixa eu ver onde estamos aqui. Foi a referência 100 e... Deixa eu só voltar, 144, já li? Já li. Vamos lá. A Páscoa, né, a Pessá, é sacrificada. 14º dia do primeiro mês, sexta-feira, 11 de abril do ano 27. Ao anoitecer, no 14º dia do mês de Aviv, 11 de abril, a Pessá é sacrificada e posta ao fogo. A festa dos pães asmos começa ao anoitecer, que começa no 15º dia, mas ainda é 11 de abril até meia-noite. 8ª semana, dia 55, a Páscoa é comida. A festa dos pães asmos começa ao pôr do sol, o Shabat solene cai no Shabat semanal, tá? Então, existem dois tipos de sábado, né? Aquele sábado solene e o sábado semanal, e às vezes um cai no mesmo dia do outro, tá? Shabat, 15º dia, primeiro mês, sexta-feira, 11 de abril do ano 27, 8ª semana, dia 56. Yeshua celebra a festa em Jerusalém. 16º dia, primeiro mês, sábado à noite, 12 de abril do ano 27. Fala com Nicodemos após o pôr do sol, que é o dia das primícias. Nicodemos se converte nas primícias do sinédrio controlado pelos fariseus. Então, olha só que interessante, Nicodemos é uma das primícias, né? Semana 9, dia 57, João 23 a 3 até 21. Antes de ler, continuar lendo aqui, eu vou só explicar uma coisa. O tabernáculo, além de representar os céus e a terra, ele representa também o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, as três camadas, né? Corpo, alma e espírito, né? O pátio, né? O santo lugar e o santo dos santos. E também o templo que foi construído por Salomão, tinha um formato de um corpo também, tá? Com braços e pernas, então representando um corpo. Então essa referência que Jesus faz do templo ao seu corpo é totalmente direta, tá? Deveria ser uma forma deles entender que o Messias seria a comunhão direta de Deus com os homens, né? Tá certo? Então, o próprio tabernáculo é uma profecia, né? Estando Yeshua em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram nele, vendo os sinais que ele fazia, mas o próprio Yeshua não confiava neles, porque conhecia todos eles. E ele não precisava que ninguém lhe testemunhasse sobre o homem, porque ele já sabia o que havia no coração do homem. Então, vamos ver aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, um líder entre os judeus e membro do Sinédrio. Este veio a Yeshua à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste de Jeová como um mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Jeová não é com ele. Yeshua respondendo disse: Te digo a verdade, que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Elohim. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Yeshua respondeu: Te digo a verdade, que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Jeová. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda que eu te disse, é necessário vocês nascerem de novo. O vento sopra onde quer e ouve o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim tudo aquilo que é nascido do Espírito. Então, é engraçado essa pergunta do Nicodemos, que ela chega a ser uma pergunta tão infantil, né, da situação, quando ele está falando nascer do Espírito, porque é algo tão novo para eles, né, que eles não faziam ideia do que seria nascer do Espírito, né, apesar que João falou que Jesus iria batizar com o Ruach Kodesh, que é o Espírito Santo.
Mas isso surpreende o Nicodemos e causa esse impacto, né? E ele fica, e um homem muito culto, conhecedor das escrituras, né? Fica baratinado, gaguejando ali, né? Com perguntas tão assim infantis, né? E o Senhor fala dessa forma para ele. E essa questão do espírito também, o vento sopra onde quer e ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito. O Senhor, quando Ele nos guia em nossa vida pelo Espírito, também nós não temos ideia clara das coisas que nós vamos viver e onde nós vamos viver e o que vamos fazer, né? Temos somente que confiar e obedecer, tá bom? Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isto feito? E Yeshua respondeu e disse, você é mestre em Israel, não sabe isto que é tão simples, né? Em verdade te digo que nós sabemos e nós falamos o que vimos e testificamos, e vocês não receberam o nosso testemunho. Se eu tenho dito a vocês sobre as coisas terrenas e não me creres, como tu crerás se eu te contar das coisas celestiais? Né? Então, essa parte aqui mostra que o Espírito Santo, né, haveria de vir para a Terra, né? Mas as coisas celestiais, que nós não conhecemos ainda, porque estão escondidas no céu, nós não fazemos a menor ideia, né? A não ser alguns que Deus arrebata, mostra os mistérios e alguma coisa que há por lá. Mas é interessante que essa passagem aí começa a despertar ele, né, para ele poder perceber, né, que haveria de receber, né, o testemunho que seria dado tanto por ele como pelo Espírito Santo, né, de que ele também foi enviado, né. Ninguém subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, olha lá. Essa frase aqui, ó, ela é uma frase circunstancial, tá, gente? Tem gente que usa isso aqui para dizer que não tem ninguém no céu ainda, tá? E não é isso. Ninguém subiu ao céu, desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. É interessante também outra coisa. Ninguém subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, claro, porque para subir ao céu, né, você teria que entrar até o último lugar, né, que é o Santo dos Santos, né, exceto aquele que desceu do céu. Então, nesse caso, né, ele está se referindo a ele mesmo, né, mas o Filho do Homem está no céu. Como é que o Filho do Homem está ali conversando com Nicodemos e ao mesmo tempo está no céu? Vocês já pararam para pensar nisso? É uma dupla dimensão, uma dimensão espiritual dupla, que nós, à medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor, nós vamos conhecendo essa dupla dimensão, de já estar no céu, de o nosso coração já está no céu, do nosso espírito já está no céu. É claro que o Senhor Jesus, né, estava no céu, né, espiritualmente, ele estava aqui na terra e no céu por ser Deus. Mas nós começamos a ter essa percepção à medida que a gente se aprofunda na comunhão com Deus, tá? E isso é muito importante para você ter confiança no arrebatamento, tá certo? Essa sensação de que você já está no céu, de que seu interior já está com o Senhor, tá bom? Na presença de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, por exemplo, todo mundo pergunta, você pode adorar a imagem, essas coisas, usando esse versículo? Não. A serpente no deserto representava o pecado crucificado no corpo de Jesus, né? Que Jesus seria levantado para crucificar a serpente, né? Que é o pecado que está em nós, tá certo? Então, por isso esse símbolo foi utilizado por Moisés, e como cura, né? Daquela praga que houve no deserto. Porque Jeová amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a frase-chave, né, da salvação, que é muito usada, é essa daqui, né? Crê no Senhor Jesus, já recebe a vida eterna. Tá? Pois Jeová não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele da destruição eterna. E salvo também do pecado, né? Porque o pecado nos separa de Deus, né? E coloca a nossa eternidade longe do Senhor. Então, não é só da destruição eterna, né? Também do pecado que nos separa. Então, no caso, já não temos mais
essa imputação de pecado, e sim uma imputação de justiça pela fé, né, por crer. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque ele não creu no nome do unigênito Filho de Jeová. Então, essa frase também aqui, ela leva a vida inteira para se cumprir numa pessoa, tá? Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa, no primeiro momento ela não crê, ela não entende, né? Então, isso aqui leva uma vida inteira para se cumprir, tá? Para que a pessoa rejeite terminantemente o evangelho até o final da sua vida, tá? Aí veja só, aqui tem, deixa eu ver, um comentário, ver se não vai sair fora do contexto, para ver, deixa eu ver onde está esse comentário aqui, 145. É só um pouquinho. Esse comentário 145. 144, né? Quem viu aí? 140. Tá ali. Saber se viesse de Jeová. Bom, vamos lá. Deixa eu terminar essa frase, eu vou comentar essas duas coisas aqui. Essa é a condenação que a luz veio ao mundo e o homem amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam repreendidas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja manifesto que as suas obras são feitas na justiça de Deus, né, de Jeová. Aqui tem alguns errinhos, né, ainda posso corrigir. O problema é que eu não estou anotando, né, para mandar para eles ainda algumas correções. Bom, veja só, a predisposição que algumas pessoas têm para as trevas, né, as afasta de Deus, né, mesmo na vida natural dela, né. Tem algumas pessoas que têm predisposição para as trevas e outras pessoas que têm predisposição para a luz, né? Então o Senhor está falando aqui de pessoas que odeiam as coisas verdadeiras, né? Odeiam a verdade, odeiam as coisas boas, né? Não querem saber disso. Então vamos lá. Aqui nós temos um comentário sobre a vinda do Messias. Então, depois da rebelião de Bar Kokhba, em 135, os fariseus criaram regulamentos estritos, proibindo todos de pronunciar o nome do Todo-Poderoso, como está escrito, Jeová. Esta Takaná, que é um mandamento, né, dos judeus, foi promulgado em princípio porque Roma executava aqueles que continuavam a mencionar e invocar o nome de Deus de Israel. Então, houve um período que Roma perseguiu e queria que só o imperador fosse adorado, tá? Eventualmente, os fariseus declararam que qualquer pessoa que mencionasse o nome Todo-Poderoso não teria parte no mundo vindouro, o que é contrário à Torá, né? Então, eles colocaram medo, né, de pronunciar o nome de Deus, dizendo que era contrário à Torá, e não é verdade. E praticamente todos os escritos sagrados, né? Nicodemos não estava sob nenhuma proibição quando a pronúncia aberta do nome durante o primeiro século. Então, ele realmente, nesse discurso, ele fala o nome de Deus, né? O santo nome de Deus, Jeová, né, aparece 6.827 vezes nas escrituras hebraicas. Jurar em nome de Jeová era um requisito em cada voto solene que os israelitas faziam e costumava ser usado em saudações causais trocadas nas ruas. Veja o livro de Ruth 2:4. A tradição farisaica moderna chega até o ponto de substituir as vogais E e U por um hífen entre Deus, né? Até os judeus hoje colocam D apóstrofe, né, o S, né? Ao escrever o título não descritivo para Deus. Este exercício serve como lembrete contínuo de sua regra inventada para pronunciar o nome de Jeová. Então, mais uma invenção dos fariseus, tá? Sobre o nome de Deus. Você só não pode usar o nome de Deus em coisas mentirosas, mas coisas verdadeiras não tem problema nenhum, você não está pecando, tá? Em sua conversa com Nicodemo, Yeshua fala no plural porque está incluindo Yohanan ben Zechariah, que deu seu testemunho presencial para o levita, e Corrani enviado pelo Sinério fariseu, do qual Nicodemos era um membro respeitado. Então, ele está falando assim, nós demos o testemunho, nós, né, aqui na frase, nós testificamos, nós falamos, e vocês não receberam o testemunho? Quem não recebeu foram os fariseus, né? Então, ele está falando dessa situação aí, tá?
que o Sinédrio, os fariseus, não receberam o testemunho de João e nem o testemunho dele. Aqui ficou em inglês, né? Aqui é por lá eu descubro uns errinhos, tem que dar uma passada boa aí. Quando Yohanan disse, houve uma voz nos céus que disse, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, os fariseus rejeitaram seu testemunho e justificou a sua recusa citando o julgamento do rabino Eliezer. O Talmud resiste à decisão final do tribunal dos fariseus. Não obedecemos às vozes do céu. Talmud babilônico, Bava Metzia 59b. Então, mais uma dos fariseus, né? Criando tropeços para impedir as pessoas de receber o testemunho de Deus. E, como Jesus falou, né? Que eles não entram no reino e não deixam as pessoas entrar. A terminologia em nome de é uma expressão hebraica que expressa tudo o que a pessoa representa. O Todo-Poderoso disse a Isaías que ele teria um filho e se chamará o seu nome de Emanuel, Isaías 7,14, que significa Elohim conosco. No entanto, Isaías foi instruído a nomear seu filho Shear Yashuv, um remanescente retornará, ou Maer Shalal Hashbaz. Apressando-se o despojo, apressou-se a presa, ambos os nomes profeticamente significativos. Então, Isaías, né, foi tendo vários filhos e cada filho era uma palavra profética que ele recebia para colocar o nome do filho, tá? Deixa eu ver, 148 foi esse. Ele está se referindo aqui, deixa eu ver, onde está o 148? Não, acho que está aqui. Final. Onde é que está o 140? Está aqui. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Jeová. Né? Então ele está fazendo esse comentário em relação ao nome. Tá? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e assim por diante. Isso aqui eu já leio. Deixa eu ver aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que seja manifesta que as suas obras são feitas na justiça de Jeová, né? A festa dos pães asmos termina com o Shabat solene. 21º dia do primeiro mês, 4027, sexta-feira, 18 de abril. Semana 9, dia 62. Yeshua deixa Jerusalém após a festa dos pães asmos e o Shabat semanal. Seus discípulos batizam na área rural da Judéia, enquanto Yohanan batiza em Enon da Decápolis, testificando sobre Yeshua. Então aí já começou dois tipos, né, dois discípulos batizando separadamente, né, João Batista e os discípulos de Jesus, tá? 23º dia do primeiro mês, domingo 20 de abril do ano 27, semana 10 a 13, João 3, 22 a 36. Depois disso, Yeshua e seus discípulos deixaram Jerusalém, mas permaneceram na terra da Judéia, e esteve lá com eles e fazia o tevilá, que é o batismo, né? Yohanan fazia tevilá também em Enon, perto de Jerusalém, porque ali havia muita água, e eles vinham e faziam o tevilá. Porque Yohanan ainda não havia sido preso. Então houve uma discussão entre os discípulos de Yohanan e os líderes fariseus sobre o tevilá. E eles foram a Yohanan e disseram a ele, Rabino, olhe que aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, né, Yarden, de quem você deu testemunho, está batizando, e agora todos estão vindo para ele fazer o tevilá, né? Então, os discípulos de João Batista começaram a se admirar de que os discípulos de Jesus estavam batizando. Yohanan respondeu e disse, o homem não pode receber nada a menos que seja dado a ele do céu. Essa aqui é uma frase universal, né? Tudo que a gente recebe vem do céu, né? Vocês mesmos me são testemunhas que eu disse, eu não sou Messias, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está ao seu lado e o ouve, muito se alegra com a voz do esposo chamando sua esposa. Assim, minha maior alegria se cumpre. Então, aqui é Jesus, né, o esposo chamando a igreja, né? E o amigo do esposo se refere ao próprio João Batista. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ao comentário. Embora o filho de Miriam não foi chamado de Emanuel, sua própria existência, tudo o que ele era e seria, é a prova de que o Todo-Poderoso está conosco. A profecia que estava diretamente relacionada ao filho de Isaías também foi uma expressão profética a respeito do filho de Jeová,
que nasceria de uma virgem. O anjo disse: eis que a donzela conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome Emanuel, Isaías 7,14, que Mateus registra como outro cumprimento da profecia de Isaías. Neste último cumprimento da profecia de Emanuel, o anjo disse a Miriam e Yosef para chamar o filho de Jeová de Yeshua, salvação, porque ele salvará, Yoshia, seu povo de seus pecados. A mesma essência da existência de Yeshua foi a prova de que o Todo-Poderoso está entre seu povo para redimi-lo e resgatá-lo da destruição total que resultou da rebelião de Adão. Portanto, não crer no nome do unigênito Filho de Jeová é rejeitar a provisão de Jeová para seu povo, a provisão planejada e ordenada antes da criação do universo. Então, o plano de salvação, né, foi planejado antes da criação do universo, e nós não podemos rejeitá-lo. Aí quando Jesus fala assim, o Espírito Santo virá e convencerá do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crer em mim, da justiça que eu vou para o meu Pai, né, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, né. Então veja só, o que é pecado? É tudo que nos impede de crer no Senhor Jesus Cristo e nos desvia dele, né, tá bom? Essa semana aí eu vi um comentário sobre aquele tiroteio que está tendo lá em Israel, tá? Para não falar a palavra, senão depois o YouTube me corta. Então, aí o repórter falando que o Messias é uma esperança que surgiu no meio das aflições de uma guerra. O Messias, como Deus prometeu para nós, ele foi ungido antes da fundação do mundo, né? Então, um repórter desse não entende nada de Messias, né? Para ser o governador de toda a terra, né? Que é o ungido de Deus, né? Que é Jesus. Yeshua não batizava na água, mas seus discípulos realizaram este ato de santificação de acordo com João 4:1-2. Conforme profetizado, Yohanan ben Zechariah batizaria na água, mas Yeshua batizaria com Ruach Kodesh e com fogo. Os discípulos de Yeshua continuaram a batizar em água, conforme está escrito no livro de Atos e até hoje, né? Yeshua é o único que pode batizar com o Espírito Santo, o Ruach Kodesh, deixando assim um trabalho terreno para seus discípulos terrenos, né? E aí João Batista continua, né? Assim, maior a minha alegria se cumpre e é necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Isso aí, essa é uma frase também muito ousada para dizer, né, que o velho homem vai diminuir e o novo homem deve crescer em nós, né? Que é Jesus que tem que crescer em nós, e também representa o ministério de João Batista, que ia se encerrar, tá bom? Quem vem de cima é sobre todos, mas quem vem da terra é terreno, e fala de coisas terrenas, mas quem vem do céu é sobre todos. Então, mais uma vez, ele está testemunhando de Jesus. E o que ele viu e ouviu, isso testifica. Olha só, Jesus viu e ouviu as coisas no céu, e por isso ele dá testemunho. E ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho, ele testifica que o testemunho Todo-Poderoso é verdadeiro. Certo? Então, existe uma conexão, irmãos, em crer no Senhor Jesus, porque o Senhor falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Certo? Então, existe uma predisposição dada por Deus de nós recebermos a palavra de Deus que foi dada desde o princípio, desde da criação, antes da criação do universo, tá? Porque aquele que Jeová enviou fala as palavras de Jeová, pois Jeová lhe deu o Espírito sem medida. Então, aqui, quem que tinha o Espírito sem medida? Jesus, né? Yeshua. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Jeová está sobre ele. Amém? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Vamos ver aqui embaixo. Não revela-se ao profeta que devemos ouvir, né, escutar e obedecer, o Shema. E aqueles que não creem e obedecem suas palavras, aguardam o julgamento da parte de Deuteronômio 18, 15 a 19. Então, nessa passagem, está falando da vinda desse profeta que todo Israel deveria ouvir e obedecer. Tá? E aqui mais... Yeshua viaja para o norte, para o distrito de gentios.
Evitando um confronto prematuro com os pruxins, os fariseus, né, ele sai da Judéia, onde a sua fama está crescendo, né? Então, a fama de Jesus está crescendo, ele já fez alguns milagres, né? E os seus discípulos estão aumentando, né? Até completar o número dos 12. Semana 14, João 4, de 1 a 4. Quando então Yeshua, entendendo que os pruxins tinham ouvido que ele fazia, né, e batizava mais dos discípulos do que Yohanan, embora Yeshua não batizasse, mas eram os seus discípulos, né, ele deixou a Judéia e foi novamente para a Galileia. Sua jornada exigia que ele passasse por Samaria. Então, veja só, o ministério de Jesus começa a crescer, os fariseus começam a ficar de olho, né, e a perseguição ali para ele poderia ser antecipada, né, já estava tendo uma perseguição, né, uma rejeição, na verdade, né, depois uma perseguição. Então, ele se desvia dessa rota aí e vai de novo para Galileia, tá? Para não apressar as coisas, deixar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Yeshua e a mulher samaritana no poço de Siquém. As pronúncias que tem o het no hebraico, quem fez hebraico sabe o que é o het, tem o re e o het, né? E tem o kaf. Quando é kaf, eu coloquei CH, porque o pessoal aqui em português tem a mania de usar o CH como som de X, né? Então, eu coloquei o K, o H, para ficar arrastado, cultural, né? Porque é um het que tem aqui. Ele revela a história de seu passado, que ele é o Messias, então ficou com os crentes gentios por 2 dias. Então, esse testemunho aqui é interessante, né? Que fala da mulher samaritana, que teve 5 maridos, né? O que tinha agora não é marido dela, e Jesus revela a própria vida dela, mostrando que ele era um profeta, tá? João 4, de 5 a 43. Então foi Yeshua, uma cidade de Samaria chamada Siquém, que é Siquém, né? Que normalmente o pessoal pronuncia, perto do campo de Jacó, que é Jacó, né? Que deu a seu filho José. E o poço de Jacó estava ali. Então Yeshua, cansado do caminho, sentou-se, portanto, perto do poço. Era cerca da hora sexta. Hora 6 é meio-dia, tá? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Yeshua disse-lhe, dá-me de beber. A mulher samaritana disse, como és tu, sendo Yehudi, judeu, me pedes de beber, visto que sou uma mulher samaritana? Porque os Yehudi e os samaritanos não lidam uns com os outros. Yeshua respondeu e disse, se ao menos você entendesse o incrível presente do céu preparado para ti, aqui são os acréscimos, né, que o Michael Rood colocou para entender a situação aqui. E quem é o que está na tua frente dizendo, dá-me de beber? Em vez disso, tu me pedirias e eu te daria água da vida. Ok? Samaritanos são gentios que foram transferidos para a terra de Israel pelo imperador da Síria, para substituir os israelitas que foram levados ao cativeiro, tá? Então, houve uma troca de povos nessa época, naquela região, né, os israelitas foram, na verdade, os israelitas, né, que era a tribo de Israel lá, a parte de Israel, não Judá e Benjamim, mas a outra parte dos 10, foram levados para a Síria e foram colocados em outro povo lá e foram ensinados os costumes da terra, porque os animais começaram a devorar as pessoas e ter muitos problemas para o rei da Síria. E aí eles entendiam que isso é porque eles não estavam respeitando os deuses da terra. Então pediram para ser ensinado os costumes do povo judaico, né, do povo hebreu, para eles não poderem viver lá. E aí se tornaram os samaritanos. Quando esses gentios foram afligidos por leões selvagens, o imperador pensou que era porque essas pessoas não estavam em sincronia com os deuses daquela terra. Shalmaneser trouxe de volta alguns dos sacerdotes autorizados pelo governo, não do sacerdócio levite, que ensinaram aos samaritanos uma versão politicamente correta da Torá, que foi documentada em seu 10º mandamento. Vocês devem adorar no Monte Gerizim. Essa versão alterada da Torá, autorizada pelo governo, foi usada para manipular e controlar a crescente população gentia do norte de Israel, por meio de seu sistema híbrido de religião, que deliberadamente separou da população judaica e do sistema religioso do sul. 2 Reis 17, 24, 31. Então aí houve uma interferência do rei da Síria dentro
dos documentos, né, dos registros da Torá, para poder ensinar uma doutrina paralela, né, controlada por eles. E aí, como tinha o monte para ser adorado era em Jerusalém, então foi substituído, porque também teve aquela divisão das 10 tribos, na época do rei Salomão, logo depois, e aí começaram a adorar do outro lado, né, fazendo sacrifícios do outro lado e assim por diante, né, durante essa época. Deixa eu ver aqui mais. Vamos continuar aqui. Disse a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde então tu tirarás a água? Por acaso és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele, seus filhos e seu gado beberam? E o Senhor respondeu e disse: Quem beber desta água terá novamente sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der será uma fonte de água que brota nele. Essa fonte de água é a vida eterna. Então, a vida eterna é uma fonte de água que brota em nossos corações. Amém? E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha sede, nem venha tirá-la. Olha só que interessante, né? A mulher vivia uma vida bem complicada, né? Com vários casamentos, uma vida difícil, né? Mas ela tinha sede, né? Quantas vezes a gente fala do evangelho para alguém e a pessoa nem se toca, né? É estranho, né? Eu acho estranho esse mundo. Desde criança, sempre achei estranho esse mundo. Não sei como é que as pessoas conseguem entender que Deus ia fazer os céus e a terra para dar uma vida finita para você morrer um dia, né? Eu sempre achei estranho esse negócio de morte. Então, eu sempre achei que eu tinha vindo de outro lugar e estava passando por aqui. Desde criança, eu teve essa impressão. E eu acho estranho as pessoas não almejarem estar para além disso, né? E essa mulher, olha só, que coração, né? Vivendo uma vida sofrida, angustiada, né? E ela começou a ter sede de vida eterna. E é o que nós devemos ter, não vos conformeis com esse mundo, né? E coisas desse tipo. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. É uma pegadinha aqui, né? Jesus fazendo, né? Vai lá, chama teu marido e vem cá. Vamos lá, vamos resolver tudo em família já, né? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Ela foi sincera. E Yeshua disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade, né? Disse a mulher: Senhor, percebo que és profeta. Pronto, falou a vida dela, é profeta. E falou com certeza, né? Não inventado, né? Deixa eu voltar aqui que eu dei um clique fora. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas os Yehudim dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí ela vê a dificuldade, né, que todas as pessoas têm entre os sistemas religiosos, né? Todo mundo tem um conflito com o sistema religioso e o coração fica de lado, né? Aquelas angústias que a gente tem no coração, os problemas pessoais, os problemas de família, né? Fica de lado por causa que o sistema religioso diz uma coisa, o outro sistema diz outra, e você não sabe o que fazer com a sua vida, né? Aí olha só que Jesus responde para ela: mulher, acredite em mim, que está chegando a hora que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, né? Ou seja, a aflição está chegando de uma forma tão grande que não tem lugar para adorar. Vocês, gentios samaritanos, adoram, mas não conhecem quem deve ser adorado. Eles adoravam sem conhecer, né? Nós, Yehudim, sabemos a quem adoramos, porque a salvação vem dos Yehudim. Aqui temos acréscimo, né, que o Michael Rood fez para completar o sentido da frase. Tá? Mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também procura tal adoração. Né? Deus procura esses adoradores. Né? Jeová é espírito, e aqueles que o adoram é necessário que em espírito e em verdade assim o adorem. Né? Com sinceridade, com o coração inteiro, com as vísceras, né? Com todo o ser. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias quer de vir e quando ele vier, vai nos esclarecer todas as coisas. Olha, ela já sabia do Messias, né? E Yeshua disse: eu sou aquele que está falando com você. Olha só, ele falou abertamente para ela, tá? Dada a sede que ela tinha da palavra de Deus.
Naquele momento vieram seus discípulos e ficaram maravilhados por ele estar falando com uma mulher. Entretanto, ninguém disse, o que você está tentando fazer, ou o que você fala com ela? Ninguém ficou perguntando, né? Então a mulher deixou seu jarro e foi à cidade, e disse aos homens, vinde ver de um homem que me contou tudo o que eu fiz, né? Contou toda a minha vida. Não será porventura esse o Messias? Eles, pois, imediatamente deixaram a cidade e foram ter com ele, quer dizer, foram todo mundo lá para o poço, né? Enquanto isso, os discípulos suplicaram, dizendo, Rabi, come. Disse eles, uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, alguém trouxe comida? Yeshua disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Você não diz, ainda faltam 4 meses até que venha a colheita? Eis que digo a vocês, levantem os olhos de vocês e vede os campos, porque já está branco para a ceifa, né? A mesma coisa está acontecendo agora no mundo, né? Está pronto para a ceifa. Vamos ler esse comentário? Essa mulher samaritana reconheceu corretamente que os judeus não têm relações com os samaritanos. Isso é verdade até hoje. Ela também reconheceu que Yeshua era um profeta quando ele milagrosamente revelou a ela toda a história de sua vida com precisão divina. Ela então pediu que ele resolvesse um dilema teológico que atormentava aí toda a comunidade samaritana, quer dizer, quem que está certo, né? É sempre aquela história, quem que está certo, né? Todo mundo quer servir a Deus, mas um quer estar certo, o outro também quer estar certo. A mulher estava totalmente ciente do ensino judaico de que o Monte Moriá e o Monte Yehová será o nosso Moré, mestre, né? Moré e Yah. Por isso que o monte é Moriá, tá? Deus é o nosso mestre. É um lugar onde o Todo-Poderoso ordenou que ele fosse adorado e onde suas festas aconteceriam. Tendo se criado em Shichem, esta mulher sábia sabia que a Torá samaritana ordenava que eles adorassem apenas no Monte Gerizim. Então, quando ele ouviu a resposta enigmática de Yeshua à sua pergunta prática, ele respondeu com a frase tradicional que fecha todos os argumentos não resolvidos sobre os assuntos bíblicos. Quando o Messias vier, ele esclarecerá todas as coisas. Em Lucas 17, 11, né, até 18, ficou faltando um tracinho, também confirma que os samaritanos são gentios. Então, veja só. Então, quem é que dá a direção sobre qual é a verdadeira adoração, né? Então, um diz que está certo, um pega as escrituras, fala que está certo, o outro pega as escrituras do outro lado, fala que está certo, né? Quem é que dá a resposta? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? É ele que dá a direção de quem realmente está certo ou como é a verdadeira adoração. E o que colhe recebe o salário e ajunta os frutos para a vida eterna, a fim de que o que semeia goze juntamente com o que colhe. Pois nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu enviei vocês para colher os que vocês não semearam, outros semearam e vocês continuaram o trabalho deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que deu testemunho dizendo, ele me contou tudo o que fiz. Então veja só, também tem essa questão de quem está trabalhando, né? E as etapas do trabalho, né? E é semear e colher, né? Aqueles que são enviados, alguns semeiam e outros colhem, né? E isso está acontecendo até o dia de hoje, né? No Evangelho, tá? Todos nós que estamos dando testemunho da palavra de Deus estamos fazendo esse trabalho. Alguns estão semeando, outros estão colhendo. Em seguida chegaram os samaritanos ao poço e lhe rogaram que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias, né? E muito mais creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, já acreditamos não mais somente por causa da tua palavra, mas porque nós mesmos a ouvimos e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo, o Messias. 2 dias depois, Yeshua deixou Siquém e foi para Galiléia. Então, certamente o Senhor Jesus falou mais coisas para eles, né, para aqueles que vieram ali depois do testemunho da mulher. A mulher voltou para a cidade, pegou aquela água lá, deixou em casa e começou a divulgar que tinha um homem lá no poço, contando a vida dela toda. E aquele povo subiu para lá. E ali Jesus deve ter ensinado muitas coisas que não foram registradas, né? E ainda ficou ali 2 dias, né, com eles. Tá certo? Interessante, né? 2 dias representa 2.000 anos. Com quantos 1.000 anos Jesus está com os gentios, né?
Pegaram aí, não? Todo mundo pegou essa? Ele ficou com os gentios 2 dias. Não pegaram? Tá todo mundo dormindo aí, é? Os 2000 anos, né? É isso, né? Interessante, né? Ficou 2 dias, os 2 mil 2 anos. dias, 2000 anos com gente. É interessante essa. Muito interessante. Yeshua retorna a Caná da Galileia. Ao termino para vocês comentarem. A cura de um filho oficial do rei em Cafarnaum, sendo este um milagre que Yeshua milagre de Yeshua desde que deixou a Judéia após a Páscoa. Semana 14. João 4, 44 a 54. Porque o próprio Yeshua deu testemunho de que o profeta não tem honra em sua própria terra. João 4, 44. Essa é a frase que o irmão João repete bastante, né? Quando ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque tinham visto todas as coisas que havia feito em Jerusalém, na festa do paisagem, porque eles também tinham ido à festa. Então Yeshua veio outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava gravemente enfermo. Este, quando ouviu que Yeshua tinha vindo da Judéia e estava na Galiléia, veio até ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Então Yeshua disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis? O oficial do rei lhe disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Yeshua disse: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. E Jesus lhe disse, né? E se foi. Vou ver aqui outro comentário. Interessante. Vou voltar aqui para ver se eu não perdi nenhum, né? Não. Vamos lá. 5:3. Falando sobre a ceifa, né? Ele está falando lá, na hora que ele falou que os frutos dos campos estão maduros e prontos para a ceifa. O termo agrícola afio escuro refere-se aos grãos verdes, caules e folhas que estão atrasados. Êxodo 9:32. Enquanto os grãos de cevada que alcançaram o status de aviv, né, são de cor clara e pronto para a colheita. Yeshua, olhando para os seus discípulos que voltavam da cidade, pôde ver milhares de samaritanos caminhando em sua direção com suas vestes brancas balançando ao vento. Com emoção no coração e um nó na garganta, ele sentiu que a época da colheita dos gentios estava próxima, e não em futuro distante. Sua missão de servir o pão da vida superou em muito seu desejo de comer o pão temporário que os seus discípulos obtiveram do povo samaritano. Né? Então, veja só, toda a volta do Senhor está dependendo do nosso amadurecimento, né? Então, alguns já estão amadurecidos, né? Estão com uma cor clara, estão de vez, né, em aviv, né? E outros ainda estão com essa cor escura, que são os atrasados, né? Então, isso também mostra a nossa época hoje, o que nós estamos vivendo hoje na igreja. Este incidente, que ele se revelou como Messias, né, registra a primeira vez que Yeshua se declarou abertamente que ele é o Messias e foi revelado para os samaritanos gentios. Olha lá, uma outra situação profética. Ele primeiro se revela como Messias para nós, né? Esses samaritanos eram, como Paulo colocou, separados da comunidade de Israel e ali alianças promessas, sem esperança e sem Jeová no mundo. Efésios 2:12. E Yeshua, então, passou 2 dias com esses crentes gentios. Por 2 vezes, nos versículos 40 e 43, é repetido que ele ficou 2 dias com os samaritanos gentios. Essa imagem profética, desde os tempos dos gentios, também está representada em Levítico 23:22. E é encontrada entre o cumprimento das festas da primavera de Jeová, que representa o Messias como servo sofredor, e o cumprimento das festas de outono de Jeová, que descreve o Messias como rei vitorioso. Então vamos ver lá o que está escrito em Levíticos 23:22, né? (23:22) E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. É encontrado, que descreve o Messias como rei vitorioso. Tal como o profeta Davi afirmou,
E logo foi confirmado mais tarde, por todo estudioso e profeta desde o seu tempo, para Jeová, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Assim é que o tempo dos gentios, cuja duração é 2000 anos, entre a realização das festas da primavera e o cumprimento das festas de outono, cumpre o período em que o endurecimento em parte que aconteceu com Israel é acompanhado pela abertura dos olhos dos gentios, a ser assim enxertado nas raízes, que é Israel. E se eles dão bons frutos, eles também não serão cortados, como foi parte de Israel por causa da sua incredulidade e desobediência flagrante com a Torá. Então, veja só, aqui está só confirmando, né, a interpretação que eu dei dos 2 dias, né, que nós estamos agora entrando nas festas de outono, onde o cumprimento da palavra de Deus, né, em relação ao povo de Israel, vai se completar. Amém? Vamos ver aqui, onde foi que eu parei? Quando o oficial do rei estava descendo para Cafarnaum, seus servos saíram a recebê-lo e lhe deram nas novas dizendo, teu filho vive. Então ele perguntou a que horas, e ele começou a se sentir melhor. Eles disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. O pai então compreendeu que aquela era a hora em que Yeshua tinha lhe dito, teu filho vive, e ele creu com toda a sua casa. Olha lá, salvou ele e toda a casa. Este segundo sinal Yeshua fez quando ele foi da Judéia para a Galileia. Amém, irmãos? Então, vamos aos comentários, que já são 9 horas, né? Deixa eu só terminar essa aqui. Primeiro milagre que Yeshua realizou depois que ele deixou a Judéia, registrado em João 4:16 até 19, é reconhecido no versículo 29, quando ele disse à mulher samaritana, gentia tudo que ele havia feito em sua vida. Esse primeiro milagre abriu a porta para os samaritanos gentios acreditarem nele como Messias. O segundo milagre que Yeshua realizou após deixar a Judéia, após a festa dos pães ázimos, está registrado em João 4:50 e é confirmado no versículo 53. Yeshua havia realizado em seu primeiro milagre em Caná da Galileia e fez mais milagres durante a festa dos pães ázimos, o qual Nicodemos faz alusão em João 3:2. No entanto, como no versículo 54 indica, este é o segundo milagre que Yeshua realizou após deixar a Judéia, quando evitou um confronto prematuro com os líderes fariseus, porque todos reconheceram que ele agora estava batizando mais discípulos do que o seu predecessor, Yohanan, que também afligiu os fariseus. Então, em João 4:50, né, e 4:53, ele está se referindo a esses milagres que abriram portas, né, para os gentios, tanto a conversão da mulher samaritana, né, como esse cura desse a filha do oficial, né? 4:52, 4:50, né? Deixa eu ver. Exatamente. Vai, teu filho vive. Tá certo? Esse comentário aí. Amém, irmãos? Então vamos parar por aqui. E agora Jesus vai para a festa do Pentecostes. E aí a gente continua na aula que vem. Alguém quer fazer um comentário sobre essas profecias? Alguém percebeu alguma coisa bem pessoal de Jesus que queira comentar sobre a maneira como ele está tratando as pessoas, o ministério dele, a palavra que ele está trazendo, a misericórdia que ele está tendo, né, deixando o legalismo religioso e vivendo de uma forma mais aberta para que os gentios possam crer? Pode comentar, pastor Jonas. Amém, amém. Deus abençoe a todos, amados, em nome de Jesus aí, né? Então, a questão de Nicodemos lá, né? A gente sabe que ele veio, né? Ele veio secretamente falar com Jesus, né? E Nicodemos, ele era um principal da sinagoga, né? Então ele era parte do Sinédrio. E muitos do Sinédrio creram em Jesus, do próprio Sinédrio. Entendeu? E até futuramente, assim, eles teriam até abandonado, né? A questão abandonado até o Sinédrio, mas o problema é que eles tinham vergonha de assumir publicamente, entendeu? Nicodemos e vários outros também que creram em Jesus, né? Só que eles tinham vergonha de admitir publicamente, né? O interessante é que daí o escritor do Evangelho fala assim, não, é porque eles amaram mais
a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso. Mas muitos creram, sabe? Até do alto, né, da alta cúpula, do Sinédrio mesmo, né? Do Sinédrio ali é o tribunal deles, né? O tribunal dos judeus ali, né? Coisa bem, né? Só quem era fariseu que fazia parte, né? Mas interessante que muitos creram, sabe? Amém. Em Jesus Cristo, mas secretamente, né? Justamente né, por ter esse medo, essa vergonha de admitir, né? É engraçado isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Essa vergonha religiosa é complicado, né? A pessoa tem vergonha, né, de se voltar para o Criador, né? Tem vergonha de... Esse creio que o pastor está falando, eles estão falando, muitos creio em quê? Eu estou em dúvida sobre isso. O que vocês estão falando? Eles criam o quê, pastor? Que Jesus era Deus? Era filho de Deus? Isso, não, criam em Jesus, criam no que é o ministério. Messias, o profeta enviado, né? Sim. Que ele era um Eles creram profeta secretamente. ou era o filho de Deus? Ou os dois? Os dois, né? Eles começaram a crer na mensagem dele, né? A mensagem Acho que pelas obras, né? Pelas obras que ele fazia, tudo. Era o né? prometido. De alguma maneira eles começaram a crer em Jesus mesmo, né? Porque o povo de Israel tinha aquela promessa que Moisés colocou lá, né, em Deuteronômio, de que haveria de vir um profeta como ele, para que todo Israel fosse ouvisse e obedecesse, porque era importante demais para ele ser ignorado, né? Então era isso que era a mensagem inicial, né? De crer nesse profeta. Acho que é 16, né? Me lembro aqui. Não, é 18, né? Deuteronômio 18. Eis que suscitarei um profeta no meio dos irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Na realidade, eles sabiam, né? Eles sabiam que ele era o filho de Deus, mas por causa de ciúme, inveja e aquilo todo, eles não admitiam isso, né? Perdeu o cargo. A multidão está todo mundo seguindo ele. Achei interessante você comentar aí, amado. Jesus falando espiritualmente, um novo Jesus que falou diferente. Foi uma opinião sua ou uma opinião que você viu aí na Bíblia, você estava lendo aí? Eu não lembro mais onde foi. Achei interessante seu comentário de Jesus trazendo ele espiritualmente ao povo, né, em vez das leis. Eu não sei onde que foi que você fez comentário. Foi quando ela perguntou aquele dilema religioso que ela tinha, né? Porque, assim, apesar dos judeus serem o povo correto da revelação, eles tinham se desviado na prática. E o povo samaritano, que tinha uma revelação distorcida, né, porque foi implantado pelo rei, eles tinham muita sede. E o Senhor não se preocupou nem com um lado nem com o outro, né? Ele colocou a direção do Espírito, né? Que era a própria pessoa dele. Não é que ele falou assim, não deve adorar nem Israel, nem aqui. Que adora em verdade em Espírito. Aí ela pergunta, né, sobre o Messias, porque ela também sabia que o Messias adivinha. Não, eu sou ele. Então, quer dizer, ali o Senhor abriu o coração dele para ela, né? O desejo, a fome dela era tão grande, ela era de ser saciada por Deus para que a vida dela tivesse um significado, né, um sentido, que ele ali abriu o coração, eu sou o Messias, e ele não fez isso com os demais, né? E aí ele resolveu esse dilema religioso, né, que as pessoas têm sobre igreja, sobre doutrina, né, e coisas desse tipo. Pode falar, tia. Então, eu vejo nessa passagem aí, né, que a palavra de Deus mostrando ali o quanto a palavra foi fragmentada, né, porque uns sabem de algumas verdades, outros sabem de outras, mas as verdades ainda não se encontraram, né, porque na minha visão,
A palavra de Deus foi muito fragmentada. E essa passagem demonstra isso para mim. É verdade. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo esses mesmos dilemas religiosos, né? De uma outra maneira, mas a raiz do dilema é a mesma, né? A raiz do dilema é a mesma. E aí fica faltando as pessoas ouvirem diretamente de Jesus, né? O que ele pensa, né? A respeito desses dilemas, né? Então, aí nessa sequência, né? A palavra também mostra que, primeiro, nós ouvimos falar de Jesus, né? Que foi o papel da mulher samaritana. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi para a cidade e disse: olha, eu me encontrei com o Messias e tal. E, em seguida, as pessoas vão pessoalmente e têm um encontro com Jesus. E as pessoas começam a dizer: olha, agora nós conhecemos Jesus, o Messias, né? Não porque você falou, mas porque nós tivemos um encontro com ele e o vimos pessoalmente. Conosco é a mesma coisa hoje em dia, né? Exatamente. As pessoas, levadas pela dor, pelo amor, ouvem de Jesus, de alguém, de um parente, de um amigo. Elas ouvem, mas quando elas vão buscar Jesus, elas encontram, né? Então, a palavra diz isso. Se você for ao encontro de Jesus, com certeza você vai encontrá-lo. E a pessoa, no seu caminhar, vai dizer: olha, agora eu creio em Jesus, não porque o pastor falou, não porque a minha vizinha falou, mas eu tive um encontro real com Jesus. E, no meu entender, Jesus faz isso. Quando você o busca verdadeiramente, você tem um encontro com ele, de forma que você não tem mais como voltar atrás. Como é que você vê uma pessoa, conhece uma pessoa, e mais tarde você vai dizer: não conheço, fazer que nem Pedro fez, né? Não tem como. Mas, embora você diga, né, com a boca, conforme Pedro disse, mas a tua consciência não vai se esquecer disso, né? Nós temos alguns cristãos que agem dessa forma. Conhecem Jesus, têm um encontro com Jesus, mas depois eles dizem: olha, não conheço. E graças a Deus que a palavra vai nos dando consciência, né, expandindo o nosso conhecimento, para que nesses momentos a gente possa conversar sobre isso. Amém. Então, veja só, eu coloco a coisa da seguinte forma, né? Deus criou-nos o céu e a terra e nos criou com a capacidade de perceber as coisas espirituais, né? De sentir a necessidade delas, de sentir a falta delas, né? Aí, algumas pessoas, com tudo que elas passam na vida, com todas as frustrações, os desânimos que a vida tem para ela não perde aquele foco e aquela sede de um dia encontrar uma resposta, né, como foi essa mulher. E engraçado que algumas outras pessoas não, começam a ter as suas conquistas pessoais, começam a se embolar com esse mundo, né, vai chegar perto da morte, não tem resposta para aquele momento, não sabe o que vai vir depois, e perde essa sensibilidade de falar assim: poxa, eu preciso que Deus me encontre, ou eu preciso encontrar Deus em algum lugar antes que eu vá para um lugar que eu não sei o que vai ser de mim, né? Então eu vejo essa angústia dessa mulher samaritana, uma angústia muito apropriada, né? Para uma pessoa que está vivendo momentos difíceis, né, na sua vida, e que uma hora ela se depara com Jesus, né? E porque eu vejo assim, você tem uma capacidade, seja ela física, mental, espiritual. Toda capacidade, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que encontrar uma ressonância para que a sua vida se complete. Então, essa parte espiritual, né, a gente tem que ter essa percepção de que ela precisa se completar de alguma forma, e essa completeza só vai acontecer com Deus, né? Quando você encontrar o Senhor, né? Porque
Está escrito, né, que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, se realizar em todas as suas áreas da sua vida e perder a sua alma, né, que é a parte mais importante. Então, essa mulher aí, a sede dela, para mim, representa isso, né, que a vida conturbada que ela teve não suprimiu a sede que ela tinha de compreender a própria existência dela e compreender as promessas que Deus tinha, né, sobre o Messias, porque ali foi o ponto de partida, né, dela conhecer o Messias, conhecer o Salvador, conhecer o Deus de Israel, conhecer aquele que nos criou, e assim por diante, né. Mais algum comentário? Tá bom, irmãos? É interessante lá, pastor Lucas, a questão dos 2 dias, né? Que ele passou junto com os samaritanos, né? É bem profético também, né? E Tem a vários- outra. Não, e a outra também tem outra. A questão da parábola do bom samaritano. Uhum. Quando ele dá 2 denários, daí ele fala assim: Isso. e quando eu voltar, né? Se É. precisar de alguma coisa a mais, eu pago. E o denário representa o trabalho de um dia, exatamente. Isso, trabalho de um dia, exato, exato. 2 dias. Amém, irmãos? Vamos orar, então? Agradecer a Deus pela aula de hoje. Vamos com calma, porque eu acho que é bom ir percebendo esses detalhes. Tem vários detalhes proféticos que a gente vai ver. Às vezes a gente pode ter até passado por algum e a gente não percebeu. Então é bom sempre vocês estarem atentos, né? E se alguém perceber algum detalhe profético, alguma coisa nas entrelinhas, né? Dessa revelação, poder comentar aqui, tá? Amém? Pode falar, irmão Geraldo. E a gente vê alguns detalhes proféticos, então aqui na aula eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu vi um detalhe ontem no sonho da Erin, não sei se apropriado falar, mas eu vi um detalhe ontem que eu não deixei de perceber. Pode falar. Irmão. Jesus falando, próprio Jesus falou, o dia do Senhor chegou. Chegou. Esse é o detalhe. Amém, amém. O dia do Senhor chegou. Amém. Glória a Deus. Eu já tinha falado na última aula, né, que nós entramos na última semana, né? Então agora estamos aí, às portas, né? O irmão João Batista pode comentar. Paz do Senhor, boa noite a todos. Ontem eu recebi uma revelação interessante, porque nós estávamos na live ontem, e o presbítero Francisco me perguntou sobre quando eu falei que eu morri 2 vezes, né? No dia 12 de agosto de 2023. E aí ele, durante a oração, teve a oração, e logo que ele me perguntou, só que durante a oração o Senhor estava me revelando que quando eu falei que eu morri com 6 anos de idade, o Senhor me revelou ontem, isso aí não tinha sido revelado para mim ainda, que o meu espírito saiu do meu corpo lá, só que ficou ali do lado, porque eu vi o meu corpo despendurado na mão do meu pai. E não tinha sido revelado isso ainda. E o presbítero Francisco perguntou se durante aquele dia 12 de agosto de 2023 se tinha acontecido alguma coisa diferente, né? Aí eu falei para ele, não, que eu vi o celular desconfigurando, aí eu morri, aí passou um pouquinho, sei lá quanto tempo o senhor me trouxe de volta, e depois aconteceu de novo, né? Eu morri, eu só não preocupei, eu só falei para o senhor assim, que seja feita a vontade do senhor. E durante aquela pergunta que o presbítero Francisco me falou, certamente o Espírito já sabia que ele ia me perguntar, e me revelou o que tinha acontecido comigo com 6 anos de idade, né? Quando eu havia morrido afogado, né? Então, o senhor ele já sabe de todas as coisas que estão para acontecer, igual falou aí, que tem coisas no céu que estão para ser reveladas que a gente não sabe, né? Eu não tinha sido revelado para mim ainda essa parte, amém?
Então tem muita coisa de Deus para ser revelado, e é interessante, né, durante os comentários que for feito aí nas revelações, que a gente for comentar também. Isso ajuda um ao outro, amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer, irmãos? Quem gostaria de orar? Então, nós fizemos 8 eventos hoje, né? Nós começamos no 40, fomos até o 48. Tinham eventos muito pequenos, né? Que tinham passagens rápidas. E teve essa detalhada aí da mulher samaritana e do Nicodemos, né? Eu acho que dava para explorar muito mais coisas do Nicodemos e da mulher samaritana, a questão da visão religiosa e da visão gentia, né? Os religiosos, eles conhecem as coisas, mas eles não põem em prática, ou pelo menos não reconhecem a prática verdadeira delas, quando eles precisam, né, lidar com a própria vida, né, com o dia a dia. Então, eles se separam das pessoas, se acham melhores, né, julgam as outras pessoas, não reconhecem o verdadeiro valor dos corações, né, e ficam naquele pedestal. E Nicodemos, ele teve a humildade, né, de deixar aquele clima religioso, daquele pedestal, daquela sabedoria que é inerte, né, que não produz fruto algum, aquele conhecimento que não produz vida, né, é uma pedra sem água, né, uma pedra seca do deserto. E ele foi até Jesus com a sede dele, mesmo sendo um religioso, né? Ele tinha a sede, ele era um religioso sincero, né? Ele não estava ali para cobrir os seus pecados com a justiça própria. Porque normalmente a religião é usada para isso, a pessoa sabe que está carregada de pecados, carregada de coisas erradas, e aí ela começa a se cobrir de conhecimento religioso, de prática religiosa. E ele não teve esse pudor de ficar se cobrindo, né, as suas mazelas, ele foi diretamente até Jesus. Então ele deixou, né, aquela zona de conforto dele e foi até lá. E ali ele recebeu uma revelação do próprio Senhor, né, da revelação do batismo do Espírito Santo, que é o que falta, né? Muitas vezes a pessoa tem a Bíblia, conhecimento bíblico, mas falta o Espírito. E a mulher samaritana, que não conhecia nada, né, só conhecia algumas coisas meia por cima, né, tinha uma sede enorme, foi ali no poço para receber a água da vida e recebeu a própria pessoa de Jesus, né, como pessoa, como amigo, como salvador, como profeta, como filho de Deus, né. E é interessante essas duas visões, né? Essas duas maneiras de se chegar ao Senhor, né? Com essa sede que a própria existência da gente traz, né? Eu consigo ver que a própria existência nesse mundo traz uma sede. Pode sair, irmão, não tem problema não, Deus que abençoe. Então, a própria existência nossa, ela traz uma sede de significado. Por que nós, de onde viemos, para onde vamos, né? O que é a nossa vida, por que estamos aqui, o que Deus quer de nós, né? Nós temos corpo, alma, espírito, e daí? Como é que funciona isso? Né? E engraçado que quando a gente está nessa angústia da vida, a gente não sabe que pergunta fazer. A gente não sabe formular as ideias, né? Se a gente chegasse hoje para Jesus assim, tivesse um encontro no poço, que nem a mulher samaritana teve, talvez a gente ficasse engasgado, né? Porque a gente tem muita coisa acumulada na nossa vida, né? Muita angústia, muita pergunta, né? Muitas dúvidas. E ali o Senhor foi soltando ali aquela corda ali que estava amarrando o coração dela, primeiro revelando a vida dela e depois falando do próprio coração, né, que ela tinha sede, né, que ela revelou ali que ela tinha sede, que a questão da vida, a própria vida, né,
como água viva, né, a vida eterna, que Jesus era o que podia matar aquela sede que ela tinha da vida eterna, porque conhecer as Escrituras, e estudar e procurar saber, de alguma forma ela procurava, né, porque ela estava ali no meio daquele povo, mas não era uma água pura, né, que ela tinha ali. Era uma água contaminada, com ensinos errados, com profecias erradas. Sendo que lá em Israel era o contrário, né? As profecias eram certas, os ensinos eram corretos, mas a prática era errada, né? Era um outro tipo de contaminação, né? E o Nicodemos percebeu a contaminação das águas de Israel, de Judá ali, né? E ela percebeu a contaminação das águas de Israel, de Jerusalém. Boa noite, maninha, Deus te abençoe. Então, isso que é interessante, você sair dessa zona de conforto e ir direto ao encontro com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Então, agradecer, porque tem gente já saindo, né? Todo mundo precisa se recolher, e o objetivo é a gente poder aproveitar, né? Começa às 8 horas, já estão com 1h30, né? Vamos agradecer. Quem gostaria de agradecer, pode levantar a mão. Amém, amém. Posso orar, se ninguém. Pode comentar também, se precisar. Glória a Deus. Não, é verdade, né? A questão é que Jesus, ele foi quebrando tudo, né? Porque o judeu tinha aquela coisa de não... Acho que os judeus, eles não tinham aquele costume nem de se dirigir para uma mulher, nem entre eles, né? Em público, assim, essas coisas todas, né? Essas coisas todas. Aí ele chega e ainda se dirige para uma mulher e ainda samaritana, né? Samaritana. E até os apóstolos ficaram meio assustados, né? Meu Deus, o que ele está fazendo ali? Então ele foi quebrando mesmo, né? Glória a Deus por isso. E o interessante é o seguinte, viu? A questão de é verdade, Nicodemos, naquela explicação, Jesus Cristo revelou o novo nascimento. Muito, muito legal isso, foi bem legal, né? Pode falar aí, pastor João. Amém. Deixa eu só fazer um comentário. Antes de aceitar Jesus, a gente tinha um paradigma de achar que a gente sabia alguma coisa, né? E depois, quando a gente vem a ser batizado em imersão em águas e aceitar Jesus, né, como seu Salvador, é aí que o Senhor vem revelando que a gente não sabia de nada. E quanto mais vai passando, mais revelação ele traz. Porque quando eu fui batizado em imersão em águas, não sei se vocês na vida real já viram um filme mundano que ele chama Clique. Então minha vida, né, o batismo foi daquele jeito. Na hora que eu fui batizado em imersão em águas, na hora que me tirou, a minha mente deu uma apagada assim, e foi voltando, aí eu fui reconhecendo as pessoas que estavam em volta ali. Eu fui batizado na piscina, né, naquele lugar. Então, essa é a glória do Senhor, né? Aí apagou muita coisa das coisas do passado assim, muitas não. Mas o Senhor vem revelando que nós não sabemos de nada, né? Quanto mais passa, mais o Senhor revela coisas que a gente nem imaginava, né? Amém? Louvado seja Deus. Amém. Eu tenho visto aqui já muitos comentários sobre Jesus, no sentido do que ele fez naquela época. O meu entender, meus queridos, é que nada mudou, tá? Os problemas dos ensinamentos que o Senhor teve em lecionar o povo daquela época continuam até no dia de hoje. Né? E poderíamos até dizer que hoje até piorou um pouco, porque todo mundo sabe de tudo, né? Mas é as mesmas coisas, né? Que o pastor Lucas tem falado aqui. Os ensinamentos do Senhor, ele mesmo tem falado várias vezes, as pessoas não entendem quem ele é, porque há muito ensinamento espiritual nas palavras que ele fala. Não mudou muito não, tá, queridos? Eu sei que a gente fala, aquela época ele falou isso, o pessoal não entendeu, etc, etc. Isso continua no dia de hoje, viu, amados? Isso continua no dia de hoje. Requer o Espírito do Senhor, o pastor Lucas tem falado aqui, né? Mas como é possível as pessoas decorarem a Bíblia e não entender o Senhor? O Lucas acabou de falar isso aqui, o pastor. Como é possível isso, né? Como é possível a pessoa decorar a Bíblia, ensinar a Bíblia por 40 anos e não entender o Senhor depois disso? É uma pergunta a fazer.
Isso é fato mostrado na Igreja de Deus hoje em dia, sobre isso, né, a situação do mundo. Eu só queria fazer esse comentário, tá, querido? Muito pouco tem mudado desde aquele tempo agora, viu? É só isso. Agora jogar bomba no pastor Lucas aqui, né? Amém, amém, glória a Deus. Eu não decorei a Bíblia não, meu pastor. Louvado seja Deus. Hoje eu tive um encontro com os Mormons Santos dos Últimos Dias. Aí eu perguntei para eles quem é Jesus. Aí eles tentaram explicar e tal. Aí eu fui respondendo para eles. O engraçado é que eu gostei muito da reação dele, né? A maneira como ele recebeu a palavra que eu falei para ele, né? Que nós estamos nos últimos 7 anos, que Jesus é eterno, que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele falou assim: poxa, você está praticando a verdadeira caridade. Muito obrigado por nos ensinar. Ele ficou muito feliz. E era maravilha. E era Mormon. E eu falei assim: Deus está me dando nesses últimos tempos de anunciar que ele está voltando, e estamos nos últimos 7 anos, independente da placa da igreja ou do que você pensa dele. Aí ele ficou tão feliz, ele falou assim: essa é a verdadeira caridade. Ele falou. Sim. Teve uma pessoa, não vou falar o nome, que saiu de nosso meio e foi para um meio que está cheio de católicos, etc, etc, etc. E essa pessoa era perto de mim, entretanto, quando eu mandei mensagem, eu quase não obtive resposta, mas depois de não sei quantas semanas passaram, essa pessoa entrou em contato comigo e conversamos, e quando eu falei que Deus abençoe o seu grupo, quando eu falei isso para essa pessoa, que Deus abençoe o seu grupo e tudo que vocês estão fazendo em aprender sobre ele, essa pessoa ficou extremamente feliz comigo. Porque essa pessoa tem sido criada a seguir denominações e não Jesus. Olha só. Então, essa pessoa não esperava nada de mim, então ficou extremamente feliz comigo, começou a escrever para mim, etc, 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 porque ela jamais esperava que eu ia pedir a bênção do Senhor sobre o grupo deles. E eles estão atrás, porque tem católico entre eles, etc, etc, etc. Exatamente isso que aconteceu, a experiência que aconteceu com você, né? Fomos treinados a seguir outras coisas que não é o Senhor, por isso que a lei do Senhor, ela lida parcialmente, e as coisas que são pregadas, ele cansa de falar isso, a minha lei e o mandamento tem que ser pregada por completo. Mas nós temos muito que aprender do amor de Deus, queridos, e ele está ensinando, ele está ensinando, cada vez mais. Amém, glória a Deus. Pastor João, durante o evangelismo que eu tenho feito por último aí, as pessoas estão recebendo mais felizes, glória a Deus, né, de todas as religiões. Quando a gente fala que nós estamos aqui para fazer evangelismo, depende de placa de igreja, o Senhor vai salvar todos que creem em Deus. As pessoas estão recebendo mais a palavra de Deus, como a gente vai evangelizar. Sim. Porque ficava uma separação quando falava que tinha que aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, sendo que Deus ele é o Pai único e soberano, e Ele vai salvar todos que creem em Deus, porque Ele não quer que as pessoas continuem sendo enganadas, né, as coisas inimigas. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Amém. Vamos orar? Quem vai orar? Alguém tem mais algum comentário? Pode comentar, se ainda dá tempo. Até 10 horas. Né? Vamos orar então. Pastor Jones, ora para nós, por favor, então. Amém, vamos orar então, né? Sim, Pai querido e Pai santo, obrigado, Jesus, né? Por estar nos prendendo a mais do Senhor, né? Glória a Deus aí, em nome de Jesus, de todo o teu trabalho, toda a tua, né? O teu empenho, Pai querido, e tudo que o Senhor, sabe, fez para o bem, né? De cada um de nós aqui, em nome de Jesus, Pai querido. Por isso nós te agradecemos, né?
E te agradecemos por todo esse teu sacrifício, né? Que foi, né? A tua estada aqui nessa terra, Pai querido. Glória a Deus, né? Nos ensinando tantas coisas, né? Quebrando tantas coisas. E a gente agradece, né? Glória a Deus por poder saber mais do Senhor, né? Isso é muito importante, Pai querido, né? É importante nós sabermos o que o Senhor fez, né? O que o Senhor falou, né? As atitudes, as palavras. Glória a Deus por isso. Amém. E abençoa poderosamente cada um aqui, Pai. Sim. Vai alcançando, Senhor. O irmão Geraldo, né? Em nome de Jesus, toda a sua família, a irmã Ricardina. Vai abençoando, Pai, a irmã Margarida. Abençoa, Pai, o pastor João, toda a sua família, todos os familiares aqui de todos, né? Em nome de Jesus. Vai alcançando, Pai, poderosamente. Em nome de Jesus, do irmão João Batista e do pastor Lucas, Pai. Vai abençoando cada um aqui e nos despede, né? Na graça, na paz, na segurança, na prosperidade, né? Em nome de Jesus, que possamos, né, nos despedir aqui nas bênçãos do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Dá um bom descanso a todos e te agradecemos, né, por mais um dia, um dia de ajuntamento e de falando sobre as tuas coisas, Pai querido. Muito obrigado, né? Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Obrigado, irmãos, por ter vindo. Deus que abençoe a todos. Tá? E quinta-feira temos mais, né? Amém. Deus que Amém. abençoe. Tem que sair? Amém. Pode ficar. Amém. Eu vou parar a gravação só. Só vou parar a gravação. Pois é. O meu filho, interessante.